Lá no chuveiro, quando eu coloco na posição inverno, diminui a resistência, aumenta a potência, ele aquece mais rápido, tá? Então, para aquecer mais rápido, o que é que eu tenho que fazer lá nas minhas opções? Ó, se eu quero que aqueça mais rápido, eu vou ter um resistor com a mesma espessura e com comprimento menor, a metade do comprimento. Então, eu vou ter que diminuir o comprimento, porque diminuindo o comprimento, diminui a resistência e aí aumenta a potência, ele vai aquecer mais rápido. Ele fazia em 2 minutos e quer aquecer em 1 minuto. Então tem que aumentar a potência. Aumentar a potência significa diminuir a resistência. Vai para cá, vestibulando. Quando você vai lá no chuveiro e diminui a mola, a corrente aumenta. Porque quanto menor a resistência, maior a corrente. Corrente e resistência são inversamente proporcional. Quando você coloca lá no seu chuveiro inverno, a mola diminui. É como se tivesse aberto o chuveiro, pegado a mola e cortado e botado uma mola menor. À medida que você diminui aquela mola que tem dentro do chuveiro, aquela resistência, tá? A corrente que passa lá vai ser maior. E a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Como a corrente está ao quadrado, você aumentou a corrente ao quadrado, vai aumentar mais ainda o fator da potência, tá certo? Então, esse chuveiro vai trabalhar mais rápido. Tá? E depois, de outra aula, eu vou trazer uma questãozinha só de chuveiro, umas 2, 3 questões de chuveiro, diminuindo, cortando, fazendo esses cálculos aí para a turma de biométrica e tecnológica. Mas a turma de humana, não esqueça, se eu quero diminuir a resistência, eu diminuo o comprimento da mola. Então a resposta aí é a letra B. Eu deixo a mola com a mesma espessura e diminuo o seu comprimento, porque diminuindo o comprimento, diminui a resistência, aumenta a corrente, e a corrente ao quadrado aumenta a potência e dessa forma aquece mais rápido, ok? Então não esqueça, quando eu coloco o chuveiro para trabalhar mais rápido, para aquecer mais rápido na posição inverno, eu estou diminuindo a resistência, tá? Diminuir o tamanho da mola, em contrapartida aumentou a corrente e essa corrente aumenta a potência e o chuveiro aquece a água mais rapidamente, tá certo? Beleza, vestibulando? Então não esqueçam essa questãozinha aí de chuveiro e a gente vai trazer aqui de novo para vocês, ok? Nós vamos voltar agora para outra questão que fala agora sobre voltímetro, tá? Vamos lembrar aí voltímetro, amperímetro. Então olha aí na telinha para vocês, vestibulando. Bem interessante essa questão aí. Vamos relembrar voltímetro, amperímetro aqui bem direitinho para você não se atrapalhar lá no vestibular com esses aparelhos de medição. No circuito da figura, o amperímetro A tem resistência interna desprezível e o voltímetro V tem resistência interna infinita. As suas leituras serão, respectivamente, então vamos lá, reler a questão. No circuito da figura, o amperímetro A tem resistência interna desprezível e o voltímetro V tem resistência interna infinita. As suas leituras serão, respectivamente. Aí ele deu aí a figura e quer saber qual vai ser a leitura aqui desse voltímetro, que eu estou riscando aqui, ó, e qual vai ser a leitura desse amperímetro. Amperímetro nós sabemos que mede corrente. Voltímetro mede a tensão, a voltagem, o V a voltagem, tá? Então ele quer saber a voltagem e a corrente. Beleza, vestibulando? Ora, interessante aqui. O amperímetro, nós vimos que ele mede corrente, tudo bem. Mas além dele medir corrente, nós vimos que ele tem que ser ligado em série com o circuito, tá? O voltímetro é um aparelho que mede DDP, a tensão, a voltagem, e ele tem que ser ligado em paralelo, ok? Ao circuito. Se você olhar lá na questão, esse amperímetro aqui, ó, ele está ligado em série a esse resistor, ó, aqui, ó. O resistor está ligado em série a esse amperímetro, ok? Esse voltímetro aqui, ó, tá? Que aqui botaram uma resistência aqui em série, mas como a resistência dele é infinita, essa resistência aqui tanto faz ter ou não, infinito mais 100 ohms continua dando infinito. Então ele está ligado aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, tá? Ele está ligando, como estivesse ligando, a mesma coisa, ó, tá aqui um fio ligando a esse ponto e esse ponto do amperímetro. Então, lembre-se que esse voltímetro, do jeito que está aqui, ele está ligado a esse ponto e esse ponto. Só que ele disse que o amperímetro, na prática, ele tem resistência bem baixa. E aí, no problema, ele disse que tem resistência desprezível.
Então esse voltímetro é como se tivesse ligado a um fio daqui para cá. Então esse voltímetro, vestibulando, preste bem atenção aí. Eu vou, antes de explicar essa questão, eu vou colocar aqui uma pilha. Olha essa pilha aí. Eu peguei essa pilha, liguei uma lâmpada e está aqui o meu voltímetro V. Um lado do voltímetro eu liguei no polo de uma pilha, o outro lado eu liguei no outro polo. Está em paralelo com essa lâmpada, ó, tá? Em paralelo a gente viu, é quando eu tenho um R1 ligado a um R2, os dois lados, né? Então, repare que esse voltímetro está ligado em paralelo a essa lâmpada, tá certo? Então, o voltímetro a gente sempre liga em paralelo para obter a voltagem, tá certo? Já se eu quisesse um amperímetro, ó, eu ia ter que ligar aqui, ó, ia ter que botar um amperímetro aqui em série com a lâmpada, ó, porque em série nós vimos que era assim, ó, R1, R2, então tem que botar R1 e R2. Então o amperímetro eu ia botar aqui em série, ó, ligando um lado e o outro. O voltímetro já é em paralelo, ok? Vou apagar aqui, isso que a gente riscou. E observe aí na figura que meu voltímetro está em paralelo. Se eu quisesse, esse voltímetro deu uma voltagem aí de quanto? De 8,5 volts. Então esse voltímetro aqui é um aparelho que mede tensão, significa dizer que a tensão aqui nessa lâmpada que está acesa, ó, vale 8,5 volts. Então o voltímetro, eu coloco ele para medir. Quando eu liguei ele aqui, eu medi a tensão que está aqui nessa lâmpada. A tensão é 8,5 volts, tá vendo? Então o voltímetro ele é ligado em paralelo. E se eu quisesse, nesse mesmo circuito, que eu botei aí um voltímetro, e se eu quisesse nesse mesmo circuito medir essa corrente aqui, aí eu ia ter que botar, em vez de um voltímetro, eu ia ter que colocar um amperímetro, porque amperímetro mede a corrente. E como é que eu ia medir o valor dessa corrente I? Aí eu não podia botar o amperímetro do jeito que está o voltímetro ligado em paralelo, eu ia ter que botar o amperímetro, como eu disse a vocês há pouco tempo, ia ter que cortar o fio aqui, ó, e botar um amperímetro aqui, ó, ligando um lado e ligando o outro. O amperímetro tinha que estar em série, o amperímetro tinha que estar assim, ó, a lâmpada, tá? A lâmpada e o amperímetro em série, ok? Já o voltímetro não, é em paralelo. Ficou feio aqui, não foi? Vou relembrar aqui para vocês numa página aqui, tá? Só para lembrar o que é a ligação em série e em paralelo aí para quem está esquecido, ok? Vou pegar aqui e vou lembrar para vocês usando aquele exemplozinho ali que a gente está vendo da lâmpada, certo? Vamos aqui só relembrar para quem não viu isso direitinho. Ó, se eu tenho aqui uma lâmpada, vou colocar aqui uma lâmpada. Se eu tenho aqui uma lâmpada e eu quero medir, essa lâmpada está ligada aqui numa certa voltagem. Se eu quero medir a tensão dessa lâmpada, eu coloco um voltímetro em paralelo. Pronto. Está aqui a lâmpada, eu coloco um voltímetro em paralelo, esse voltímetro vai dizer 220 volts, está ligado na tomada, aí o voltímetro marca lá, 220 volts. Mas se em vez de medir a voltagem, eu quero saber a corrente que está passando aqui nessa lâmpada, a corrente, aí eu vou ter que botar um amperímetro em série. Então, eu teria que chegar aqui, por exemplo, cortar o fio e colocar um amperímetro em série. Então, fazendo o circuito aqui para vocês, tá? Com a lâmpada tudo bem direitinho, seria assim, ó. Um amperímetro em série com a lâmpada. Aqui seria a tomada. Então, se eu quero medir a corrente que passa aqui nessa lâmpada, eu coloco o amperímetro assim, do lado da lâmpada, em série. Ok? Se eu for colocar o voltímetro, eu coloco o voltímetro em paralelo. Então, lembre-se, o amperímetro é sempre ligado em série, o voltímetro é sempre ligado em paralelo. O amperímetro mede corrente e o voltímetro mede voltagem. Tá, vestibulando? Então, vamos para lá. Vamos voltar para essa questão aqui, ó. Essa questão é bem interessantezinha, porque você tem que ver que o amperímetro ele está em série, ó, com esse resistor. A corrente que vai passar aqui, ó, nesse resistor, vai passar lá por esse amperímetro. Agora, observe que esse voltímetro, ele tem resistência infinita. Está em série com esse resistor de 100.
Observe que o voltímetro, se ele tem uma resistência infinita, infinita mais 100 vai dar infinita, é como se não existisse esse resistor. Então esse voltímetro, na verdade, é como se ele tivesse aqui, ó, sozinho, tá? Lembre-se que o voltímetro ele tem uma resistência na prática muito grande e na teoria infinito. Então esse voltímetro está aqui. Observe que esse voltímetro está aqui, o amperímetro. Lembre-se que o amperímetro, na prática, a resistência é muito pequena e nesse caso aí, ele disse que a resistência era zero. Se a resistência é zero, esse amperímetro aqui é como se tivesse um fio. Tá? Então, se eu tirar o voltímetro e o amperímetro, eu ia substituir por isso. Voltímetro e o fio, porque o amperímetro é como se fosse só um fio. E o voltímetro, ele está aqui em paralelo e ele tem uma resistência enorme, infinita. Então repare que esse amperímetro aqui, como ele disse que a resistência é desprezível, é como eu tivesse só um fio. Então na verdade eu estou fazendo o que com esse voltímetro? Eu estou ligando ele a um lado a um fio e o outro lado a outro fio. Então eu estou provocando um curto-circuito nesse voltímetro. Ou seja, um circuito pequeno, não tem resistência entre os dois polos aqui que ele está medindo. Então se não tem resistência, não tem DDP. Então a tensão do voltímetro vai ser zero. Tá, vestibulando? Ó para cá, vamos voltar para cá. Ó, o voltímetro é a resistência vezes a corrente que está passando no resistor. Então, se eu tenho aqui um resistor R, e por esse resistor R está passando a corrente I, quando eu coloco o voltímetro aqui, ó, o aparelho para medir, aí ele vai dar, vamos supor, 20 volts. Então significa que 20 volts saiu daqui, ó. R, por exemplo, 10 vezes a corrente está passando 2, 20, tá? Então o voltímetro ele lê a resistência vezes a corrente. Lá naquele problema, o voltímetro ele está assim e ele está ligado ao amperímetro. Mas o amperímetro, lembra lá? Mas o amperímetro ele não tem resistência. Então está passando uma corrente no circuito lá, mas aqui não tem resistência. E o voltímetro é R vezes I. Se o amperímetro ele não tem resistência, e o problema diz que a resistência era desprezível, então o voltímetro vai ser 0 vezes I, vai ser 0. Então naquela questão lá, vestibulando, naquela questão, se vocês olharem lá, eu vou voltar para a questão, tá? É bom vocês observarem isso aqui, porque uma questão dessa pode aparecer. O voltímetro, ó, se ele tivesse aqui, onde eu estou botando, ó, se ele tivesse aqui, ó, vestibulando, se ele tivesse aqui o voltímetro, ele ia medir uma tensão, porque ia ser essa resistência vezes a corrente que está passando, que o voltímetro lê quem? A resistência vezes a corrente. Se eu tivesse esse voltímetro aqui, ó, se eu tivesse um voltímetro aqui, ó, ligado aqui, ele ia marcar uma voltagem, porque ia ser essa resistência vezes a corrente, R vezes I, tá? Só que esse voltímetro aqui, ele está ligado em quem? Ó? É como ele tivesse aqui, ó, nesse amperímetro. Mas o amperímetro tem a resistência desprezível. O problema mesmo disso, ó, a resistência interna é desprezível do amperímetro. Então é como se tivesse resistência nula. Na prática, ela é um amperímetro bom tem resistência bem pequena, quase zero, mas aqui ele disse que era desprezível, é zero. Então se é zero, é como se o voltímetro tivesse ligado a quem? Está passando a corrente aqui do circuito, mas não tem resistência. Então é como se fosse resistência zero vezes I. Então o voltímetro vai ser zero. Então nesse caso aí, vestibulando, a indicação do voltímetro vai ser nula. Então eu ia procurar nas opções aqui, não sei se tem opção, tem. Qual a leitura do voltímetro? 10 volts? 10 volts, 20 volts, não, só em você conhecer o circuito, o voltímetro vai ser zero. Por que o voltímetro vai ser zero? Porque ele está ligado lá, ó, a um amperímetro, tá? E o amperímetro, vestibulando, é como ele fosse simplesmente um fio, não tem resistência. Então no lugar do amperímetro aqui, ó, é como eu substituísse por um fio. Então esse voltímetro ele está medindo um fio, mas o que é que o voltímetro mede? A gente viu que o voltímetro mede o quê? Uma resistência, tá? Ora, se aqui não tem resistência, que é um fio, se R é zero, então o voltímetro vai dar zero. Então só em saber isso, vestibulando, ó,